Debate Melodia. Pois é, voltamos a falar sobre a situação no Oriente Médio. Desde que começou a invasão do grupo Hamas a Israel, nós já fizemos um primeiro debate, estamos nesse segundo passo e até porque a cada dia que passa piora a situação. A perspectiva dos especialistas nesse sentido é de que tende a piorar, não é? Com novos enfrentamentos. As imagens são chocantes, as imagens que chegam, a questão humanitária de civis morrendo, de crianças em meio àquilo tudo, a escassez já de pão na faixa de Gaza, de água também, a intranquilidade sobre todos os aspectos, de sirene tocando a todo momento. E a questão toda é o pós-guerra, o que isso ficará de resultado psicologicamente das pessoas que estiverem vivas, né? Dessas crianças, dessa geração que vem aí. Mas a pesquisa hoje pergunta, isso tudo é um cenário, o cenário está sendo de fato montado para uma guerra mundial? Como é que é isso? Porque nesse momento os extremos começam a ficar evidentes, né? O extremo dizendo que vai acontecer, que já é o apocalipse, está tudo já montado, não sei o quê. Por outro lado, o outro extremo dizendo, não, isso é mais uma página. E como é que é isso, hein? Vamos lá, vamos para o debate? Bom demais ter meu querido pastor Edinaldo Carvalho aqui com a gente, para a gente tocar nesse assunto, para a gente falar sobre esse assunto, trazer luz a esse assunto. Bem-vindo sempre, mestre. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, meu querido amigo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que todos os ouvintes nesse momento, além de ouvir, devem estar em espírito de oração. Existe um grupo lá em Nilópolis, Mulheres na Rocha, nesse sentido, orando, já em uníssono, né? Amém. Foram convocados para orar pelo debate. Amém. Assim também como Rebeca, sua igreja, está orando por esse debate, para que o Espírito Santo nos ajude a não confundir e a não apenas analisar os efeitos do fato histórico, mas entender a profecia como mandante do fato histórico. Porque, na verdade, a história cumpre aquilo que a profecia já anunciou. Não pode ser o contrário, não é? Porque a profecia é o que Deus disse que vai acontecer. E eu gostaria de ir entrando diretamente ao ponto. Podemos perceber que na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais aconteceram os estopins. Sempre teve um estopim para deflagrar uma grande guerra. Primeiro foi o assassinato do príncipe, né, Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. Isso em 1914 até 17. E depois, na Segunda Guerra Mundial, a invasão de Hitler na Polônia. Isso foi o estopim para explodir a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu percebo que este ataque do Hamas a Israel foi numa dimensão jamais vista por um grupo terrorista que, a princípio, não tem indústria, não tem uma relação de Estado, mas tem uma relação de Estado no submundo, nas trevas, com o Irã, não é? E com os países que odeiam Israel. Por exemplo, por onde entram as armas que já reconhecidamente vieram do Irã para municiar o Hamas? Pelos túneis do sul do Egito, do sul de Gaza. Essa entrada aí que os egípcios estão bloqueando para que não haja um corredor humanitário, não é? E nem a saída de estrangeiros, por ali mesmo entram as armas que municiam o Hamas, porque o Hamas não tem indústria para ter esse potencial que demonstrou nessa invasão. Agora, qual é o efeito disso? E aí é que eu entro. Há possibilidade concreta, né, daquilo que pode se chamar Terceira Guerra Mundial, que embora seja uma guerra meio localizada, a Ásia, na Eurásia, no Oriente Médio, ela tem repercussão mundial, como foi a Primeira e Segunda Guerra. Você vê que a guerra não chegou aqui no Brasil, na Primeira nem na Segunda, não chegou nos países da América Latina,
mas aconteceu o envolvimento desses países porque mandaram aliados, os submarinos os navios brasileiros foram atacados pelos submarinos alemães, etc. Quer dizer, mas não houve um epicentro da guerra, será no Oriente Médio. E essa possível terceira guerra mundial vai ter como elemento decisivo Israel, que será, vamos dizer assim, a vítima do ponto de vista de ser a nação atacada por todas e capitaneadas pela Rússia. Essa terceira guerra só pode vir desses dois atores. A Rússia, de acordo com o Ezequiel capítulo 32, estaria fazendo uma aliança com outras nações adversárias do povo judeu. Quais sejam? A profecia cita Togarma, Turquia, Pérsia. A Pérsia é o Irã. O nome Irã veio à tona em 1935. Antes disso, chamava-se Pérsia. Em 1938, há um acordo entre Pérsia, o Irã e a Rússia de proteção mútua. Há uma cumplicidade, um apoio velado de Vladimir Putin a Bashar al-Assad, da Síria, que serve como cabeça de ponte no sul da Síria para reunir esses grupos terroristas, não só do Hezbollah, mas como de tropas e da milícia iraniana. Quer dizer, Israel já está cercado pelo norte, através do Hezbollah e da Síria, né, do Líbano e da Síria, através do Irã, desse grupo terrorista, e a Rússia de Vladimir Putin já se posicionou no que diz respeito a começar a criticar Israel, e agora não é só a Rússia, todo o mundo islâmico se levanta contra Israel em função da resposta pesada de Israel aos terroristas na faixa de Gaza. Aqui para nós, convenhamos, é resposta pesada mesmo, porque o que as tropas de Israel, o bombardeio de Israel já fez em Gaza é algo assim massacrante. Por quê? Porque é uma resposta, de certa forma, do ponto de vista do sentimento, proporcional ao que Gaza fez com Israel, matando civis como se fosse tiro ao alvo. Quer dizer, esse recrudescimento do ódio vai levar a outros agentes. Por exemplo, os Estados Unidos já estão no noroeste do mar Mediterrâneo. A Turquia está mandando navio junto com a Rússia. A Rússia tem já bases navais ali em Latáquia, no noroeste da Turquia, municiado pelos seus navios que vêm do Mar Negro, passa pelo Bósforo, vai no Mar de Marmara, Estreito de Dardaneles, Mediterrâneo. Me permita o termo, está na cara de Israel. Quer dizer, toda a geopolítica militar, bélica, contra um possível ataque a Israel, transformando isso numa terceira guerra mundial, não é descartável, é real, e isso está caminhando para esse cenário. Muito. Vou fazer aqui um intervalo. A gente está deixando... Esse é um tema muito complexo, sobre todos os aspectos, até de entendimento. Então, cada participante, dentro do seu tempo, né, explana aqui, traz com minúcias de detalhes. Isso que é importante. Importante é você que sai do outro lado e entender o que de fato está acontecendo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com a segunda parte. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Aliás, uma primeira parte maravilhosa, sensacional. Estamos começando a segunda parte nesta manhã, discutindo aqui essa situação, né, no Oriente Médio, essa guerra que se prolonga e a cada dia que passa piora a situação sobre todos os aspectos. Estamos discutindo aqui este assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Edinaldo Carvalho, com o bispo Paulo Silva, já na segunda parte, então, aqui do nosso debate nesta manhã. Quero começar aqui essa segunda parte com o pastor Edinaldo Carvalho, voltando a falar da questão das profecias. Pastor Edinaldo, aonde no texto exatamente encaixa isso, de Mateus 24, texto profético das dores, do princípio das dores, do texto das profecias de Daniel? Onde a gente está, literalmente? Tem como a gente se situar na questão das profecias hoje? Ezequiel 38. Ezequiel 38
do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, somente. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o seu rosto contra Gog. Então nós temos que analisar quem é Gog. Gog é um chefe. Gog é um czar, um primeiro-ministro, um presidente da república, é um chefe de uma nação, não é? Da terra de Magog. Quem é Magog? Magog é neto de Noé por Jafé. Os antigos citas, que segundo Heródoto, Plínio, Flávio Joséfo, esses historiadores citam como os magogianos, os que habitavam as terras do norte, netos de Jafé, que povoaram ali a Eurásia, os Cáucasos, hoje a Rússia. E por que a Rússia? Simplesmente porque existe uma citação dos historiadores para localizá-los geograficamente? Não, porque a política externa de Vladimir Putin, a partir do ano 2000, Eliel, é impressionantemente verídica com relação à aliança prevista em em Ezequiel 38. Eu estudo essa política externa da Rússia, desde quando Vladimir Putin ascendeu ao poder no ano 2000. Então ele vem fazendo aliança, não apenas com o mundo islâmico, como também com a Pérsia, com o Irã, com a Síria. Você vê que Putin defendeu Bashar al-Assad, mesmo que Bashar al-Assad tenha jogado produtos químicos na guerra civil da Síria. Então a Síria já está na mão dele, que é o quê? É exatamente a cabeça de ponte da Rússia contra Israel, está ali pertinho. Então é o seguinte, olha o texto: Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Quem é Meseque e Tubal? Netos de Noé por Jafé. Então, ele está dizendo que esse homem, esse chefe da Rússia, vai fazer aliança com os seus satélites, que se originam da mesma herança genética de Jafé. Profetiza contra ele, Deus mandando profetizar contra Gog. Por que profetizar contra Gog? Contra o governante da Rússia. Aí a gente volta no início do século XX, quando o comunismo entrou na história humana. O que o comunismo fez com a mente do homem, que repercute até hoje. E aí a gente pensa, será que isso é o que Deus tem contra Gog e Magog? E Yuri Gagarin, quando chegou à órbita da Terra, olhou pela escotilha da sua nave e disse assim: a Terra é azul e não vi Deus. Isso foi uma festa na União Soviética. Tá vendo? Deus é uma fábula. Karl Marx diz que a criança acabrunhada é o espírito da religião, e a religião é o ópio do povo. Então a Rússia, a antiga União Soviética, tentou tirar Deus da história humana. É por isso que a gente entende um pouco a profecia, dizendo: olha, eu tenho algo contra Gog, da terra de Magog, profetiza contra ele. E o texto continua, dizendo assim, é rápido. Aí no versículo 4, aí é crucial. O texto está dizendo: far-te-ei que te volvas. É a mesma coisa que Deus falando para o chefe da Rússia: eu vou fazer você se volver, eu vou fazer você se virar. Porei anzóis no teu queixo. O anzol puxa. E te levarei a ti e a teus exércitos, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. O próprio Deus é que vai fazer a Rússia se voltar contra Israel. Está no texto. Esse versículo 4 de Ezequiel 38 é algo assim de uma clareza, pelo menos para mim, é de uma clareza assim fabulosa. Aí a profecia cita os povos que vão acompanhar o chefe da Rússia. Diz: persas, que é o Irã; etíopes, a Etiópia, de fundamentalismo islâmico; Put, e com eles todos com escudo e capacete. Put pode ser alguns países da Europa. Gomer, também da descendência de Jafé, das suas tropas lá do lado. E a casa de Togarma. Quem é a casa de Togarma? A Turquia. Você vê que a Turquia já favoreceu o Vladimir Putin passar com seus navios do Mar Negro até o Mediterrâneo. O Putin não teria acesso ao Estreito de Bósforo se não fosse um acordo que já foi feito com o Putin,
para passar os navios. Um dos artigos desse acordo é que o Putin não podia trazer armas nos navios. Ora, que tolice! Porque existe uma cidade ao noroeste da Turquia, chamada Latáquia, que é russa. E é uma base naval russa. Então, a base naval da Rússia de Sevastopol, que fica na Crimeia, por isso os russos tomaram a Crimeia, para Latáquia, tem toda uma circunnavegação geopolítica através do Mar Negro, o Estreito de Bósforo, até chegar no Mar Mediterrâneo, que está ali de frente para Israel. A geopolítica do ataque a Israel já está pronta. E o pivô da Terceira Guerra Mundial vai ser Israel, porque as nações vão se voltar contra ele. Vai ser um clamor mundial, como já está sendo na imprensa, na mídia, hoje no mundo inteiro, porque está achando que Israel é o assassino, mata grávidas, mata crianças, destrói casas, destrói famílias. E o enredo é esse, para que aí justifique esses países se aliançarem para entrar na guerra. Agora, o mais vibrante disso tudo é que os Estados Unidos não vão entrar nessa guerra, eles estão lá de prontidão, porque Deus intervém antes. Isso já está no capítulo 39. Porque foi o próprio Deus que está chamando essa guerra para contra Israel. Porque a expectativa de Deus é que os judeus se convertam a Cristo. Os judeus, a Bíblia diz que é um povo de dura cerviz. Cerviz é carne de pescoço. Mamãe falava assim para mim: Dino, vá lá no açougue, peça o açougueiro meio quilo de carne para eu fazer uns bifes aqui para seu pai. Mas não me mande carne de pescoço, porque a carne de pescoço é dura. É isso aqui. A cerviz é esse pescoço aqui. É uma carne dura, é um músculo que não se verga. Os judeus não se vergaram a Cristo, porque eles pensavam e pensam sempre num Messias guerreiro, lutador, general, rico, que tenha tropas e que tenha armas. Aí aparece um carpinteiro com os pés cheios de poeira de andar na Galileia dos gentios. E perguntaram: ele é rico? Não, diz que não tem onde repousar a cabeça. Vem de família tradicional? Não, é filho de carpinteiro e cadrão de casa. Ele tem exército? Que exército? Tem 12 malucos. Chega lá atrás dele, gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Ah, então mata, nós queremos o Messias poderoso. Então eles não se curvaram a Jesus. E o fim dos judeus é quando eles vierem a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, olhando para Cristo, se curvarem, e Deus, na profecia, diz que vai mudar o coração de pedra de Israel para um coração de carne, para que Israel entre convertido no reino milenar. Esse cenário só pode vir através da dor. Por isso que nas profecias, tanto de Jeremias 37, que fala do dia de angústia de Jacó, quanto fala das dores de parto para a mulher que sente dores. A mulher que sente dores não é a igreja. A igreja já deu luz a Cristo em seu coração. O Israel é que precisa gerar luz ao Messias. Por isso que ela sente dores de parto. Jeremias chama Israel de a primípara. A primípara é a mulher que vai dar à luz pela primeira vez. Enquanto Israel não reconhecer que Jesus é o seu Messias, vai passar por Gog e Magog, que é essa guerra, onde o próprio Deus vai intervir. Através de terremotos, através de meteoritos que cairá do céu, porque Israel não teria como combater Rússia, Irã, Síria, Líbano, Etiópia, Gomer, que pode ser a França e a Alemanha. Olha isso, que vão se juntar contra Israel. Por incrível que pareça, aí o Senhor intervém. E depois, quando o Senhor intervém, dá a impressão que houve uma paz. A Rússia vai se quebrar no seu poderio bélico, porque Deus diz que vai fazer uma sepultura para Gog nas terras da Judéia, nas montanhas da Judéia. Aí entra esse homem da pacificação, que o pastor Paulo citou, o anticristo. Ele dizendo que ele é o propugnador da paz, que ele está trazendo a paz. Aí Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, diz: para os judeus, quando andarem dizendo paz e segurança, a partir dessa aliança que o próprio Israel fará com o anticristo, sobrevirá repentina destruição. Porque no meio disso, o templo será construído,
anticristo entrará no templo, diz assim, não precisa mais de manjares nem de sacrifício. Eu sou o próprio Deus, quero adoração para mim. Aí Israel não topa isso. Rompe o acordo e aí o anticristo sobe para Asdralon, no Megido, ali em Armagedon, no sopé do Monte Carmelo, e começa a convocar os exércitos que estão debaixo da sua liderança. Esses exércitos que estarão debaixo da liderança do anticristo já estão previstos na Agenda 2030 da ONU, que monta o Exército Mundial Único, que vai estar a serviço do anticristo para invadir Israel. O anticristo invade Jerusalém, mata 2/3 dos judeus, os mais impertinentes, os mais duros, mas 1/3 foge, que é a mulher vestida de sol de Apocalipse capítulo 12. Foge pelo sul da Jordânia, vai para o sul da Jordânia, num lugar que se chama Edom. Ali o Senhor vai ter um assunto com o anticristo e com suas tropas. O Senhor não vem em Jerusalém, não vem no Monte das Oliveiras por enquanto. O Monte das Oliveiras é o último estágio da vinda do anticristo, de Jesus. O primeiro estágio é em Edom, no deserto, onde ele tem um assunto com as tropas, detona as tropas, manda o anticristo, o profeta, para o lago de fogo, e ali Israel se converte ao Senhor, dizendo, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, e reconhecerão que o Senhor é o Cristo que já veio para a igreja, e a igreja, vendo isso, nós veremos isso, porque nesse momento nós já fomos arrebatados, já recebemos galardão, já participamos das bodas e estamos vendo o Senhor pisar o lagar sozinho. Isso está em Isaías, capítulo 63. Este cenário não é outro, senão a preliminar dessas duas grandes guerras que estão por acontecer. A guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, e a guerra do Armagedon, não é? De Apocalipse, que certamente também a sua geopolítica já está pronta. Tudo isso está nesse livro Perfeito. Que eu lhe dei, viu? Maravilha. Todo o roteiro do Armagedon está aqui. Agradecer mais uma vez o meu querido pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus em Madureira, na rua Carolina Machado, 174. Mestre, o que fica para nós de reflexão em mais um término de um debate? Por amor às nações, Deus guarda e abençoa Israel. Parece contraditório, mas a salvação vem por Israel. A salvação vem pelos judeus. Há um judeu morando na casa do Pai, Yeshua HaMashiach, e voltará à terra. E não deixará de ser judeu, porque Deus não desfaz o que já fez. E reinará sobre as nações de Jerusalém, para abençoar todas as nações num tempo de paz, que se chama o milênio do Senhor. A igreja precisa vestir as suas roupas de boda, porque o arrebatamento está às portas. Não será o tempo do fim, mas será o fim dos tempos, do ponto de vista do tempo do homem, do tempo da igreja, para que depois haja juízo na terra e, enfim, Jesus volte para reinar os 1000 anos. Maravilha. A todos um beijo no coração. Léo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Mestre, obrigado. Agradecer também a irmã Glorinha aqui com a gente também nesta